Se Deus é bom, de onde vem o mal? Gente, como conciliar a existência de tanta maldade, de tanta atrocidade, de tantas guerras ao longo da história humana, com a presença de um Deus benevolente? Essa é a questão aí mais lancinante, uma das mais lancinantes, além da própria questão sobre a existência de Deus, né? Ah, essa é uma questão que me encafifou, me encafifa, me encafifou a vida inteira e vai continuar me instigando. Aqui no Metamorfoses, eu conversei muito com as minhas personagens a esse respeito. Quem está com o livro, já leu o livro, sabe disso. E o que eu posso dizer a vocês no começo? Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Eva Francisco torna-se membro humanista do canal, recebe meu muito obrigado e ó, um beijo para a nossa querida Eva Francisco. Façam como a Luciene Cardoso, façam como a Eva Francisco, apoiem o canal. Muito obrigado, queridas amigas. Vamos lá. Agora é o seguinte, gente, como é que a gente pode falar sobre isso? Existem várias concepções, e eu quero dizer a vocês, quero até citar o livro aqui, um livro aqui para vocês, eu quero pôr o nome porque a pronúncia de Paul Ricoeur, peraí, gente, porque senão se eu ficar pronunciando em francês, aí o negócio vai ficar bravo. Eu me lembro de um livro chamado O Mal, eu acho que ele é até suíço, Paul Ricoeur, e é muito interessante esse livro. O Paul Ricoeur, que tem uma origem, digamos, religiosa de formação protestante, faz uma compilação das respostas sobre essa questão da existência do mal em face de Deus, ou da existência de Deus em face do mal. E eu recomendo a vocês essa leitura, foi muito importante. Eu me lembro de ter amealhado esse livro, ter comprado esse livro em 2006, numa banquinha da saudosa para mim, que está lá, firme e forte, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 2006, e foi muito prolífico para mim. O que eu posso dizer a vocês? De todas as respostas ocidentais, porque as orientais são instigantíssimas, mais instigantes do que as orientais são mais instigantes do que as ocidentais, devo dizer. Mas de todas as respostas ocidentais, aquelas que mais me instigaram foram justamente as de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e de Allan Kardec. Inclusive a do Allan Kardec dialoga muito com a filosofia oriental, por exemplo, do budismo e do hinduísmo, duas tradições reencarnacionistas. Quero dizer a vocês que eu vou dar aí a aula expositiva, quem já está acostumado. Deixa eu só explicar para vocês. Durante a aula expositiva, eu não vou responder a perguntas. Quando acabar a aula expositiva, que deve levar aí uma horinha, 50 minutos, aí eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta, um superchat, mandando uma pergunta, a qualquer momento eu respondo, tá bom? Eu paro a aula e respondo para vocês. Vamos começar dando uma resposta sobre a existência do mal no mundo para Agostinho de Hipona, nas suas Confissões. O livro Confissões do Agostinho, ele traz à tona um gênero de autobiografia reflexiva, que depois iria desembocar nas confissões de Jean-Jacques Rousseau, na confissão de Lev Tolstói e assim por diante. Para nós aqui é importante dizer que o Agostinho é muito original, sumamente original para falar do mal. E o Espiritismo, o Allan Kardec, vai beber no Agostinho. Quem conhece o Livro dos Espíritos, cuja leitura eu vou recomendar veementemente aqui para vocês, sabe que um dos signatários que o Espiritismo diz ser espírito signatário do Livro dos Espíritos é o Agostinho de Hipona. Então vamos conversar sobre isso. O Agostinho enfrentou essa questão. Olha, o que eu já ouvi de pessoas dizendo assim, não, olha, veja bem, a questão é que Deus deu o livre-arbítrio. E aí o ser humano pode fazer o que ele quiser. No caso, Adão e Eva, bom, para quem não tem profissão de fé, seria um mito. Para quem acredita, não vou respeitar aqui, né? Não é a minha profissão de fé, mas estou respeitando aqui as posições de todas e todos vocês aí que estão assistindo a aula. Não quero, obviamente,
suscitar nenhum tipo de melindre. Estamos aqui dialogando democraticamente, né? Então, assim, quem concebe o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, como algo acurado, vai achar que Deus criou lá Adão e Eva e tudo mais, no Jardim do Éden. Quem toma isso metaforicamente ou miticamente, vai se lembrar de qualquer maneira que na história ali que tinha no primeiro livro do Velho Testamento, que é a Bíblia, a parte judaica da Bíblia, existe ali a escolha de Adão e Eva pelo discernimento entre o bem e o mal. Essa é a questão primeira, a questão primordial. E aí o que se diz, então eles puderam fazer com discernimento e liberdade o que queriam, mas fazer o que queriam, tendo, segundo a Bíblia judaico-cristã, a criação da mulher e do homem a partir da imagem de Deus, não pressuporia que o mal também estaria contido na divindade? Olha, gente, essa questão é tão intrincada que, segundo Paul Ricoeur, cujo livro O Mal eu citei há pouco, alguns autores, filósofos renascentistas chegaram a pensar numa face sombria de Deus. E eu quero dizer para vocês que o meu pai, agora não meu pai Tadeu, né, que faria 75 anos na terça-feira, mas o meu pai João, que gostava muito de Carl Gustav Jung, num livro chamado Resposta a Jó, Antwort auf Job, que é um livro do Jung, Resposta a Jó. Meu pai sempre citava isso, e a gente inclusive conversou sobre isso quando meu pai estava falecendo no hospital lá, coitado, e acabou falecendo. E meu pai gostava muito dessas discussões, dessas conversas sobre filosofia, política e assim por diante. E a gente conversou muito sobre isso, e eu me lembro do meu pai falando sobre uma perspectiva junguiana de que Deus teria a face do pai punitivo e Jesus Cristo uma face maternal, junto com Maria, de pedido de perdão. E essas faces se complementariam, até porque, como vocês sabem, na Trindade ali, católico-protestante, existe Deus Pai e Deus Filho, né? Que são, junto com o Espírito Santo, uma fusão nessa Trindade católico-protestante. Eu sempre ficava, mas pai, eu não estou satisfeito com essas respostas. E aí o Agostinho de Hipona, nas suas confissões que eu li com muito proveito em dezembro de 2014, entre as cidades de Chicago e Nova York. Eu estava morando em Chicago, fui passar o Natal lá e o Ano Novo em Nova York. Não, Natal Ano Novo não, fui passar uns dias, umas semanas lá em Nova York, antes de visitar um querido primo meu, Daniel, que aliás é espírita, uma pessoa importante para a minha formação, um cara de quem eu gosto muito, um grande abraço para o meu primo, e a gente também conversou sobre isso naquele Natal e naquele Ano Novo, em 2014 para 2015. E aí acontece o seguinte, Agostinho de Hipona vai ser muito arrojado. Ele vai dizer que o mal não existe. Aí vocês vão olhar para minha cara e vão falar assim, ô Flávio, será que esse camarada não está muito ali no claustro dele, monacal, no mosteiro? Será que o Agostinho de Hipona já pisou na terra real? Será que ele sabe como é que a banda toca no mundo? Como é que o cara tem a pachorra? Vocês gostaram dessa expressão, a pachorra? Já ouviram falar dessa expressão? Essa expressão é de 1000 anos. Como é que o cara tem a pachorra de falar que o mal não existe? Calma, gente, não vamos subestimar o camarada. Primeiro eu tenho que contar para vocês a história, um pouquinho da história do Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona é o seguinte, ele tinha sua mãe Mônica, tá? Muito casta, muito pia, que rezava muito por seu filho, porque seu filho era um trânsfuga. Ou seja, seu filho era um boêmio. Boemia, aqui me tens de regresso, Nelson Gonçalves, salvo engano. Quando eu pegava o ônibus para a Faculdade de Direito, lá pelos idos de 2002, descia na Baixada do Glicério, aí tinha as musiquinhas dos camelôs ali. Olha esse samba, ele é muito legal. É o 16 toneladas. Quem já ouviu esse samba rock sabe que é dançante, gente. Subindo, pegando ali a Baixada do Glicério, rumo ao Largo São Francisco pela rua direita ali, gente. Pessoal. E aí, tô falando isso, por que eu falei isso? Agora eu vou saber por que eu falei isso. Já esqueci por que eu falei isso, gente, mas o que eu lembro é que a Mônica rezava, por causa do Nelson Gonçalves, da música que tocava lá na caixinha de som. E aí, o que acontece? A Mônica rezava porque o Agostinho ele frequentava as casas noturnas, vocês me entendem? As casas de tolerância de Hipona, cidade que hoje fica na Argélia, norte da África, né?
país hoje de extração de maioria muçulmana, que foi colônia ali da França, um país formidável onde nasceu ninguém mais, ninguém menos que Albert Camus. E a Mônica rezava para o Agostinho parar com aquela vida. Meu filho, não faça isso, não sei o quê, porque é pecado, minha Nossa Senhora da Aparecida. E a Mônica rezando. E rezando o Pai Nosso. E o Agostinho, ele pegava as sapatilhas de suas amigas, tomava vinho na sapatilha. Isso ele está falando nas confissões, não é ideia minha não, gente. Não coloquem na minha conta esse relato aí, esse relato de arenha aí, porque eu não tenho nada a ver com isso. Quem falou sobre isso foi o Agostinho de Hipona. Então vocês vão reclamar lá com ele. Ele falava que colocava o vinho na sapatilha de suas amigas, bebia, sorvia o vinho, e aí ele falava assim, ó Senhor, naquela noite voluptuosa, ele falava assim, ó Senhor, Senhor, faça-me casto, mas não agora. É, malandrinho o Agostinho, né? Bem malandro, com todo respeito. Ele mesmo contou essa história, gente. Não sou eu que estou falando. Vocês leiam lá as confissões, vocês vão chegar a essa parte. Mas a reza firme da Mônica, da mãe do Agostinho, surtiu efeito. Em determinado momento, ele se converteu ao cristianismo, né? E virou ali um adepto da igreja, ali no seu século V, e foi um teólogo, um filósofo muito importante da igreja. E eu estou dizendo, eu contei essa história, não é por nada. É para vocês entenderem que o Agostinho não era um camarada descolado da vida. O Agostinho não era como o filósofo neoplatônico Plotino. Já ouviram falar do Plotino? Tem uma piada que contam do Plotino, tô cheio de causos hoje, hein, gente? Tem uma piada que contam do Plotino, que é a seguinte, o Plotino falava tanto da alma, denegava esse mundo, denegava o corpo, que um dia se surpreendeu. É uma piada, bom, faz sentido filosoficamente. Ele era tão almático, tão da ânima, tão da alma, que o camarada, quando pegou gripe, falou, como é possível? Eu tenho um corpo? O Agostinho não era assim. Ele sabia ali as tentações, se é que vocês me entendem, o nosso querido Santo Agostinho. Mas por que então, Flávio, o camarada foi falar que o mal não existe? Mas aí vocês têm que entender uma suma manobra teológico-filosófica que ele fez. O Agostinho pensou o seguinte, se o mal existe, se o mal é uma substância, esse é um substantivo, esse é um conceito para a filosofia medieval fundamental, uma substância. Ah, Flávia, é daí que vem a palavra substantivo? É. O adjetivo não é algo com substância, ele é um atributo. A substância, ó, isso aqui é uma substância. É uma caneca. É algo que tem seu atributo, por exemplo, ela é cinzenta, tem aqui a superfície refletora de luz, como vocês estão vendo a luz que está aqui atrás do computador, e ela tem o seu peso, né, como toda entidade do mundo. Ela é uma substância, ela é existente, ela existe para nós e em si. É uma questão. Agora, se houver substância no mal, se o mal for existente e substantivo, então ele só pode provir de Deus. Por quê? Deus é o criador para Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como queiram. Deus é o criador de substâncias. Deus é o criador dos substantivos das substâncias, humanas, animadas ou inanimadas. Mas é aí que Agostinho de Hipona tem um verdadeiro clique. E eu achei genial a sacada dele. Porque, reparem, o judaico-católico-protestantismo, exceção feita a Kabbalah, e mesmo que o Espiritismo veja vários indícios de reencarnação na Bíblia judaica e no Novo Testamento, o judaico-católico-protestantismo não é reencarnacionista. Portanto, não é possível para essas três tradições, exceção feita, eu repito, a Kabbalah judaica, não é possível derivar a existência de maldade ou de desvios de vidas pretéritas, de aspectos kármicos, reencarnacionistas. A gente vai falar isso com o Espiritismo já já. Então, a sacada do Agostinho é muito engenhosa,
Por quê? Porque ao dizer que o mal não tem substância e definir o mal como ausência de bem, ele conseguiu dar uma volta na questão da liberdade, que é a dimensão do livre-arbítrio. Porque vamos pensar aqui. Vocês se lembram da descrição bíblica do Jardim do Éden antes do pecado original ou da queda? Vocês se lembram disso? Quem se lembrar vai saber que animais, vegetais, minerais conviviam em simbiose. E, na verdade, os seres humanos sequer sabiam de si mesmos e sequer sabiam do pudor. Essa é uma questão. Então, se vocês forem ler a filosofia da história, que está traduzida para o português, eu li num livro da editora da UNB, da editora da Universidade de Brasília, a UNB. Se vocês forem ler a filosofia da história do Hegel, do grande filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, vocês vão ver o seguinte, que para o Hegel, como numa acepção interessante, sem a liberdade conquistada, o que é a liberdade conquistada? Não é a derivação de não fazer o mal porque não se pode fazê-lo, porque não se sabe discernir. Hegel chama o Jardim do Éden de um zoológico, porque o ser ainda não era livre, afirmativa e positivamente. Ele tinha aquilo que o Hegel chamava de liberdade negativa. Ele era incólume, inimputável, para usar a linguagem jurídica, a essa pessoa, a esse ser não atribuído, digamos, o mal, porque sequer discernia. Apesar de que o Victor Castanho, ontem, na live do Vassoler Debate sobre literatura e biologia aqui no canal, mostrou exemplos de animais que são sádicos, que praticam o mal, o que não deixa de ser muito interessante. De qualquer maneira, para o Hegel, a liberdade é a liberdade que se conquista, ou seja, a possibilidade da transgressão, a possibilidade de ter um caminho próprio. Mas, Flávio, isso implicaria que Deus transigiria com as ações humanas? Sim. Porque vejam, vamos com calma para pegar passo a passo isso aqui, porque o argumento é bem sinuoso, é bem interessante, porém sinuoso. Nós somos autômatos? Se nós formos autômatos e autômatas, então Deus é um master of puppets, para falar com Metallica. Né? Não sei quem se lembra desse belíssimo álbum do Metallica, Master of Puppets. Deus seria um mestre das marionetes. Agora, uma vez que seríamos dotados justamente de discernimento e de possibilidade de escolha, o mal como ausência de bem, prestem atenção agora, é uma travessia possível do ser, de forma inclusive centrífuga em relação aos ditames e à consciência de Deus em nós, para que o ser atravessasse, fizesse uma travessia. Os leitores de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, vão reconhecer a travessia do mal de que fala Riobaldo, e isso tem laivos de Santo Agostinho. O mal seria uma travessia, não seria uma permanência, uma substância. Ele seria justamente, para Agostinho de Hipona, a ausência de bem. E seria o processo de perfectibilidade através do qual, através de cujos infortúnios, angústias, desvios, o próprio caminho do Agostinho, digamos assim. Pensem na vida que eu relatei. Bom, eu não estou dizendo que porque a pessoa tem liberdade sexual, pelo amor de Deus, gente. Eu não tenho essa concepção, as pessoas me conhecem, eu sou um defensor aí de que as pessoas tenham liberdade sexual, não me coloco espiritualmente ao lado de concepções que tornam pecaminoso o sexo. Estou querendo aqui ver a interpretação da mãe do Agostinho, da Mônica e do Agostinho, né? É esse o ponto. Primeiro, bem colocado aqui. Mas, de qualquer maneira, ter o mal como uma travessia, a possibilidade do mal como uma travessia, é a dimensão de liberdade que pode ser centrífuga, mas que, existindo a divindade, haveria aquela estrela guia, aquele norte, aquela possibilidade centrípeta para o retorno, para a perfectibilidade. De tal maneira que atravessar uma situação de gangrena, de angústia, de desespero,
pode, inclusive, levar a uma vivificação da busca por sentido da vida. E é muito interessante falar falar sobre essa dimensão de mal com Agostinho, porque ele não está fugindo do mal. Ele não está dizendo que esse mal não tem relação com Deus, ou que, nós fazemos o que queremos e o Deus não tem nada a ver com isso. Ele não pode, com a honestidade intelectual e capacidade que ele tem, desvincular uma coisa da outra. O que ele faz é retirar a substância, a maldade, como algo fixo, imanente, substancioso, real para além do bem. O que ele diz que dói, que fagulha em nós, no seio mesmo da travessia da maldade, é a consciência de Deus em nós. Tem um nome isso na Bíblia, é chamado Emmanuel. Um grande professor meu de redação, o Emanuel Santana, uma vez eu conversei com ele, ele falou, professor, você sabe o que quer dizer seu nome? Ele falou, sei, Deus conosco, sei. E é esse o ponto. O ponto vai no sentido do mal como travessia. Aí vocês poderiam dizer, mas Flávio, pera lá. Então quer dizer que o Agostinho aposta numa liberdade relativa, não absoluta, porque senão não haveria força centrípeta em direção a Deus, e ele coloca nessa liberdade uma bondade de Deus para inclusive fazer com que o ser humano possa tomar um caminho próprio, para aprender as suas próprias questões. Mas Deus, veja só, não estaria vendo isso? Numa concepção fechada de mundo, circular, em que o cosmos é só a Terra. Imagina a visão do século V depois de Cristo. No coração na alta Idade Média ali, começo da Idade Média. Né? Como é que a gente tinha essas dimensões? Agora, quando a gente começa a colocar algumas questões espinhosas para Agostinho, a coisa fica brava. Por quê, gente? Vamos pensar. Tá bom, Agostinho, vamos imaginar assim, vamos pegar algumas questões. Imagina você aí que está assistindo a aula, e olha, aqui, ó. Olha lá, o Emanuel Oliveira, ó, Deus conosco, ó, o Emanuel acabou de dizer, exatamente. Olha aqui o que eu vou dizer para vocês. Imagina você que terminou com a namorada, com o namorado, você que está aí assistindo, tá chorando, tá sofrendo, terminou faz pouco tempo, ou terminou faz algum tempo, mas ainda dói. Imagina aí você, tá triste, tem saudade, mas sabe que, sei lá, não dá para voltar, é irreconciliável. Imagina você. Aí, depois de um tempo, você começa a pensar, você começa a refletir. Por exemplo, aquela dor que você sentia porque terminou, se foi a pessoa que terminou com você, aí a vaidade nossa fica tocada, o orgulho fica tocado, a gente não aceita. Mas deixemos esse aspecto narcísico, egóico para lá. O que interessa aqui para nós é o seguinte: se nós formos chamadas a pensar sobre essa experiência, normalmente quando a gente é mais jovem, cabeça dura, digamos assim, não vai olhar. Aí vai reiterar uma série de padrão. Reclama de determinada pessoa com quem namorou, digamos assim, mas conforme vai encontrando novas pessoas, as pessoas meio que se parecem. Não estou dizendo fenotipicamente, às vezes até fenotipicamente, mas se parecem na personalidade. E aí, ao invés da pessoa reclamar de fora, do que é externo, deveria olhar para si próprio e falar. A pessoa deveria olhar para si própria e falar: mas por que esse padrão está acontecendo na minha vida? Isso é um ponto importante. Mas por que eu estou citando isso, professor? Que isso tem a ver com Santo Agostinho? Tem bastante a ver. Porque esse calvário, essa travessia, pode mostrar sabedoria. Esse chão rachado, vida, com o pó da vida, esse pé rachado, essa sola do pé rachada com o chão sofrido da vida, é importante para que a gente comece a tomar significação e dimensão. E isso pode trazer a gente para vamos dizer, poderia ser uma força centrípeta para a gente entrar em contato com o que a gente realmente quer. Porque você já vira a pessoa... Gente, deixa eu contar um caos para você. Hoje eu estou cheio de causos, né? Uma vez, não posso contar que familiar era, logicamente, mas é uma história que eu considero engraçada. Tinha uma pessoa na minha família, tem, na verdade, uma pessoa muito querida. Essa pessoa tinha uma vizinha. Aí toda vez que a gente ia fazer visita para essa pessoa falava assim pra gente: ai meu Deus do céu, não aguento mais essa pessoa vindo aqui em casa toda hora, e abre a porta, e pega o telefone, e faz isso, e faz aquilo. E aí eu ouvi uma vez, né, você ouve aquela primeira vez, né, você fica assim, meio assim, de falar alguma coisa, né, não é verdade?
Sei lá, eu gosto de falar, eu falo mesmo, mas a gente às vezes fica meio assim. Aí você ouve duas, você vai lá, ouve duas, ouve três, ouve quatro. Aí chega uma hora que você não aguenta mais. Você falou, fulana, a pessoa, você falou, fulana, tá bom. Ou você fala alguma coisa pra essa vizinha aí, ou você deixa que eu falo, eu vou lá e falo. Aí a fulana virou pra mim assim: não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque não, é uma coisa chata que não sei o quê. Eu falei: ah, meu Deus do céu, mas caramba. A pessoa reclama e não faz nada. Aí uma vez, o primo dessa pessoa querida, num almoço lá em família, ele virou pra mim e falou assim: a gente falando justamente sobre esse assunto, ele vira pra mim e fala assim: escuta, você sabe qual que é a situação aqui da nossa querida parente? A situação é a seguinte: eu tô com um problema na minha vida, mas é um problema grande. Agora, ai de quem tirar esse problema da minha vida, ai eu mato. Vocês acham que isso aí, vocês acham que isso aí não é concreto, gente? Já ouviram falar da síndrome de Estocolmo, do discurso da servidão voluntária? As coisas estão aí, gente. Então, às vezes, o calvário, uma dificuldade, uma tensão, uma angústia, são fixadoras de uma sabedoria. Na verdade, eu tendo a dizer que a verdadeira parteira do conhecimento é a sabedoria. E qual a diferença, Flávio, é, entre sabedoria e conhecimento? Gente, eu posso ler aqui, ó. Eu posso ler um livro, eu posso escrever um livro. Caso eu escrevi um livro, posso ler um livro. Para escrever esse livro, eu não escrevi esse livro só com diálogos com autores. Eu fiz muitos diálogos com autores e autoras no Metamorfoses. Mas se eu não tivesse um contraste com a vida, se eu não percebesse quanto uma determinada ideia faz sentido ou não faz sentido algum em face da vida, se eu não contrastasse a discussão cognitiva, intelectual, com as possibilidades ou impossibilidades da vida concreta, tal como ela se apresenta, não como eu gostaria que ela fosse, a ideia é estéril. Então, Agostinho, que era um camarada curtido na vida real, pôde entender essa travessia, esse calvário da reversão do mal, que é a ausência de bem, em substância do bem, em sabedoria, em conhecimento, em religare, coisa que aconteceu na vida dele mesmo. Religare, etimologicamente, está na raiz de religião, mas que é a dimensão de reencontro, de aliança renovada. Agora, se você está pensando no mal como uma substância reversível, como algo, eu vou falar que substância porque eu contradigo o Agostinho, como uma travessia reversível do mal para um encontro com algo maior, superior, e se você pensou em maus irreversíveis, opa, aí você entrou bonito aqui na questão. Por quê? Porque, Flávio, tudo bem, existem experiências danosas, difíceis, duríssimas, pelas quais nós passamos. Eu dei o exemplo aqui de um término de um relacionamento amoroso, né? E isso pode valer para amizade, gente, isso pode valer para tanta coisa na vida da gente, né? Como vocês podem imaginar. Agora, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido o Iago Gracini Prévost, de Niterói, no formidável estado do Rio de Janeiro, manda um super sticker. Eu agradeço muito ao Iago pelo apoio a este meu canal do YouTube. Valeu, irmão. Muito obrigado, Iago. Iago que está em todos os cursos aí que eu estou ministrando. Gente fina, Iago. Valeu, meu irmão. Então é o seguinte. Mas, Flávio, vamos lá. E a pessoa que sofre um acidente e o acidente é irreversível? Como é que fica essa situação? Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Teve um caso na minha família, não vou dizer quem, estou contando dois casos aí da minha família, pessoas muito amadas e queridas. Mas teve uma pessoa na minha família que sofreu um acidente de carro brutal. Brutal, brutal. E essa pessoa fez muitas cirurgias depois disso, uma tragédia. Eu ligava para essa pessoa, a pessoa tinha tomado ali morfina para dor. Nossa senhora, gente do céu. Essa é uma das pessoas mais fortes que eu conheci na vida, gente. É impressionante. O corpo dessa pessoa sofreu deformidades decorrentes do acidente de carro irreversíveis.
essa pessoa não teve paralisia do movimento das pernas, mas algumas pessoas têm. Eu lembro uma vez que uma moça, uma amiga minha, virou para mim e falou assim: Olha, sabe que eu ouvi hoje uma história de um rapaz que eu conheci que se tornou ali, adquiriu uma necessidade especial, virou cadeirante. O rapaz estava viajando com a namorada de então, estava namorando uma moça, e aí eles pararam numa ponte, o rapaz era super destemido, e o rapaz falou assim, ó, pera lá, tira uma foto aí que eu vou pular de cabeça no rio. O rio. Cara, coitado, não foi verificar lá a fundura, como diz no interior, a fundura, a fundura, a profundidade do rio. Ele não foi verificar a profundidade do rio, ele pulou de cabeça, bateu a cabeça, quebrou a, sei lá, vértebra aqui, cervical, o que que é, e ficou paralítico. Professor, e agora? Como é que se reverte um curso desse? Como é que se reverte o curso de algo assim? Eu estou pegando os exemplos bem limítrofes, né? Para não falar de mortes acidentais, para não falar de mortes trágicas, tantos. Eu estou falando esse exemplo, eu tenho certeza que vocês estão pensando em muitos outros na cabeça de vocês, com certeza. E agora, como é que a gente lida com isso? Aí entra um problema para a tradição. Olha, eu quero dizer a vocês, mais uma vez, com todo respeito a todas as profissões de fé que as pessoas tenham. Eu repito, não tenho qualquer religião. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Rony Cortex manda um super chat, não é nem um super sticker, é uma pergunta. Manda um super chat, eu agradeço muito ao nosso querido Rony Cortex e vou responder à pergunta dele. Boa noite, querido. Por que presumir que a índole de um suposto Deus é benigna? Rony, essa pressuposição, ela para o Allan Kardec e o Agostinho, ela faz sentido? E eu vou te dizer por quê. Porque se houvesse a substância de maldade, ou se Deus não fosse uma inteligência dotada de benignidade e amor supremos, qual ação não estaria chancelada? Como é que seria possível haver o perdão e o arrependimento em face do absoluto? Você já viu um filho que começa a fumar? Aí o pai e a mãe vão lá, por que está fumando? Aí o filho e a filha viram para o pai e falam, escuta, o que tem ali no batente da janela? É um maço de cigarro? Estão falando o que de mim? Ah, mas você não tem o seu dinheiro. A única justificativa, que é autoritária, você não tem dinheiro para fumar. O filho e a filha poderiam falar, tá ótimo, então me dá a mesada que eu vou fumar. Por que vocês podem falar que não vão fumar? Como é que se dá o exemplo? Parece uma questão pedagógica, didática, mas esse é o ponto. Esse é o ponto da filosofia. Qual é o princípio centrípeto que pode fazer alguém ir até o perdão? Agora, como é que a gente pode conceber isso colocado, Rony, e todas e todos vocês? Isso colocado, como é que a gente pode conceber a reversão do mal numa situação dessa? Porque essa pessoa está encalacrada. Como é que essa. Tudo bem, vamos torcer. Vocês viram na abertura da Copa do Mundo 2014 aquele neurocientista brasileiro, o Miguel Nicoleles, com o exoesqueleto, falando do exoesqueleto. Um dia a ciência vai chegar até isso, e isso é um negócio formidável, para que as pessoas possam voltar a andar. Mas existiria alguma construção no judaico-católico protestantismo que pudesse explicar uma situação de reversibilidade? Olha lá, olha lá, olha lá. O Cláudio Leite de Souza manda um super sticker. Eu agradeço muito ao Cláudio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, vocês estão contribuindo bastante. Eu agradeço muito a todas e a todos vocês. Valeu, Cláudio. Muito obrigado, meu amigo. Existiria alguma possibilidade de reversão? Como é que se explicaria isso? Como é que se explicaria isso? A gente pode pensar em tantas pessoas, famosas, anônimas. E eu vou dizer a vocês que depois de ter estudado bastante a tradição judaico-católico protestante,
eu não encontrei resposta nessas tradições, a não ser uma do príncipe Muishkin, personagem do romance O Idiota do Dostoiévski, para o jovem Hippolyte, que é para mim uma não resposta. Eu vou dar aqui a resposta e vocês, eu gostaria que se colocassem, não no lugar do Muishkin, que não está com tuberculose, mas no lugar do jovem Hippolyte, que está com tuberculose aos 20 anos e tem algumas semanas de vida. O Hippolyte fala assim: de fato a gente humilha a providência e humilhamos a nós próprios com a presunção de querermos, com a nossa razão embotada, compreender a Deus. Mas a questão é que meu corpo jovem, promissor, virou uma carcaça. Eu faço o cortejo do meu próprio velório. Eu tenho semanas de vida e eu tenho 20 anos. Por quê? Por que eu? Por que o festim ao meu redor e eu sendo um espectador da minha própria vida? A vida rolando, a bola rolando no campo de jogo e eu sentado na arquibancada da minha própria vida não podendo jogar. Por quê? Se não é possível auscultar a providência, sondá-la, saber sua natureza, também é difícil responder ou acreditar, responder por e acreditar naquilo que não compreendemos. Estão entendendo? Aí o príncipe Muishkin vira para o Hippolyte e fala que você deve nos perdoar por nossa felicidade. Eu vou repetir. E olha que eu tenho uma admiração incondicional pelo príncipe Muishkin. Eu gostaria que você nos perdoasse por nossa felicidade. Se vocês estivessem no lugar do Hippolyte, como vocês se sentiriam? Vocês teriam revolta? Dor? Amargura? Pois é. Então, assim, o judaico-católico com o protestantismo, ele concebe o nascimento da alma, do espírito, no momento da concepção. E tem uma tendência, são várias tendências no catolicismo, no judaísmo e no protestantismo. Não existe só uma tendência, pelo amor de Deus, mas existe uma tendência chamada calvinismo. E o calvinismo, dentro do protestantismo, concebe os eleitos e as eleitas. Ou seja, aqueles que seriam os agraciados por Deus. E ali a gente poderia entender tragicidades, desigualdades de base, de nascimento, ou eventos tão irreversíveis assim. Estão compreendendo? E essa dimensão de mal é uma dimensão de mal que trava isso, porque, de fato, alguns males que se revertem em travessia, que podem ser tidos como travessia, a gente até agradece depois. Eu tenho certeza que vocês já passaram por determinadas coisas e falaram, nossa, agradeço a Deus por ter passado por isso. Já tenho certeza que tem gente aqui que já falou isso. Tenho absoluta certeza disso. Mas tem coisa que não dá, gente. E aí? Aí acontece uma coisa que faz com que a gente toque. O horizonte é sempre aquela coisa atrás da qual a gente vai, e quanto mais a gente vai até o horizonte, mais o horizonte de nós se distancia. Certo ou errado? Certo. Mas no caso de uma pergunta assim, que não é uma pergunta, quem dera isso fosse para muitas e muitas pessoas apenas uma curiosidade filosófica, existencial. Não, que isso? Isso é muito mais profundo do que uma curiosidade filosófica, que já é maravilhosa. É uma dor. E a pessoa não consegue mais conviver com essa dor, porque ela chegou a uma encruzilhada. E você não vai reto na encruzilhada. Você toma um caminho novo. Você não consegue, você só conseguiria ir reto se você voltasse, recuasse no seu caminho. Só que não é possível aplacar essa dor, recuando, voltando. A inocência foi perdida. E agora? Aí, gente, o Hegel, o Kardec, beberam em tradições orientais também, vão conceber a destruição como um princípio de recriação. E é uma coisa dura de se compreender. Mas aqui, no kardexismo ou no espiritismo, que vai discutir com várias tradições espirituais. Olha, gente, antes de entrar no espiritismo, eu quero dizer o seguinte agora, como eu falei para as pessoas que eu respeito o catolicismo.
Eu conheci pessoas espíritas na minha família, ou pessoas que tinham muita simpatia pelo espiritismo. Meu pai, tenho primos, amigos, amigas. Eu não tenho religião, e vou ter todo o respeito ao falar também, assim como tive respeito ao falar do protestantismo, do catolicismo, do judaísmo, vou ter respeito para falar do espiritismo, tá? O espiritismo vai conceber como os egípcios concebiam. Concebiam, estou falando dos coptas, do antigo império egípcio, que já concebiam a metempsicose. Já ouviram falar desse termo? Metempsicose? Inclusive, para os egípcios, e essa é uma concepção que os espíritas não têm, a transmigração de almas pode se dar do homem, da mulher para os animais e vice-versa. Os egípcios tinham dimensão de transmigração de almas, hein, gente? Você vê que realmente, como já dissera Antoine de Lavoisier, esse grande químico matemático francês, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, hein, gente? 5.000 anos atrás, já estavam falando de transmigração de almas. Gente, isso é muito interessante, dá muito o que pensar, não dá? Os budistas também falam, os hindus também falam, e os espíritas são reencarnacionistas. Essa é uma pedra de toque do espiritismo, e aqui a gente pode falar de um aspecto kármico. O que seria isso? Quem já jogou tarô, eu vou ilustrar isso com um tarô. Quem já passou com alguma vidente, alguma médium, né? Não sei quem aí de vocês conhece o tarô, já jogou tarô, que aliás vem lá dos egípcios também, hein? Ô Flávio, mas esses egípcios aí, Deus que me livre, os caras estão na raiz de tudo, estão na raiz de muita coisa, são um povo simplesmente formidável. O tarô, quem já jogou, sabe que tem o cruzamento de duas linhas de cartas. A linha do karma e a linha do livre-arbítrio. E essa linha do karma é algo que o espírito, e aí a gente está pressupondo no judaico, católico, protestantismo e no espiritismo a existência de espíritos, tá? Para essas tradições, o espírito, ânima, sopro de Deus, existe, tá bom? E ele é a verdadeira existência de individuação dos seres, porque esse corpo poderia passará, mas o espírito permanece e assume várias formas. E aí a gente vai falar sobre isso. E aí, nesse caso, aquilo que o espírito criado, simples, olha lá, olha lá, olha lá. O Rony faz outra pergunta, então vamos lá. Ainda assim, como saber se o nosso conceito de benigno é similar ao do Deus de Abraão? Por exemplo, genocídio das grávidas, bebês e crianças amalequitas, é benignidade? Rony, é uma pergunta importante. Veja, vamos responder ao Rony para eu voltar aqui. Deus é idêntico ao longo das épocas? Como é que era a humanidade à época do Código de Hammurabi? Não tinha sequer a lei de Talião. A lei de Talião, tal e qual, começou a estabelecer uma reciprocidade entre crime e castigo. Muitos costumes, com a luta pelos direitos humanos, que é totalmente conjuminado ao cristianismo, por exemplo, ao Sermão da Montanha de Jesus Cristo, muito dessa luta é uma continuação para a benignidade. Então, assim, é preciso historicidade. Muitas correntes religiosas ou espirituais esquecem uma coisa fundamental que se chama história. Então, se você vai para Roma, pré-cristã, o matar e o matar-se era muito mais imediato e gratuito. E ele ainda é em vários logradouros da humanidade, em que a lei de Talião, por vezes, sequer impera. Então a gente precisa contextualizar. Por exemplo, quando eu vejo os 10 mandamentos judaicos, e quando eu leio o Deuteronômio, um dos livros do Pentateuco ali da Bíblia judaico-cristã, eu percebo claramente que existem aspectos civilizatórios. Agora, Jesus Cristo, por exemplo, no Novo Testamento,
chegou e na parábola da adúltera falou, não vai apedrejar não, apedreja quem não tiver pecado. Todo mundo vai embora. Então, a face de Deus mudou do Velho para o Novo Testamento. A face da dimensão de benignidade e liberdade. Isso pode acompanhar a crítica ao horror da escravidão, ao horror da misoginia, ao horror da homofobia, à desigualdade social. Então a gente percebe uma mudança de face. Então, ao invés da gente pensar em dimensões estanques, estáticas, a gente pode pensar numa dimensão transvalorada em que um teor de verdade, por exemplo, como o do não matarás, que é transcendental, ele às vezes é assustado. Existem determinadas destruições trágicas, eu vou falar sobre isso no princípio de reencarnação, existem determinadas destruições que é duro admitir isso, ninguém está fazendo apologia disso, mas foi uma revolução que deu à luz a República Moderna. Foram revoluções dos trabalhadores e trabalhadoras que arrancaram concessões dos donos dos meios de produção. O Rony manda mais uma, olha lá. Olha, Rony, se aí o Rony está falando que os religiosos, obrigado, Rony, mais uma vez pelo apoio. Os religiosos afirmam que Deus é imutável e que ele seria ele mesmo que cria o contexto. Rony, eu sou espiritualista e não vejo o mundo dessa forma, e existem muitos religiosos e religiosas, vamos usar o termo espiritualistas, que não veem o mundo dessa forma, que veem aí uma dimensão aberta, filosófica, mais racional. Aliás, eu vou chegar até isso com o espiritismo aqui. Eu respeito todas as tradições, mas ao invés de nós descontextualizarmos, por que um determinado livro seria mais sagrado do que outros? Porque só um contexto histórico e memorial teria um livro sagrado e outros contextos não teriam. Olha, Karen, obrigado, Karen, deixa eu ver aqui. Obrigado, ó, um beijo para Karen. Olha lá, olha lá, olha lá. Boa noite, Flávio. Compartilho da tese espírita de que somos responsáveis por restabelecer o equilíbrio que outrora provocamos. Por essa razão, não há vítimas em nenhuma medida. Não há vítimas em nenhuma medida. O que pensas disso? Karen, eu vou responder para você já já. Não é que não haja vítimas. Porque, veja, o que acontece, por exemplo, vamos chegar. Vou chegar até a pergunta da Karen, que é muito boa. Obrigado por Rony, obrigado a Karen. A questão é a seguinte, vamos pegar o fio da meada, eu vou chegar até para responder a Karen. Então, para entender determinadas circunstâncias de irreversibilidade, que parecem estar completamente desconectadas daquilo que a pessoa viveu, porque a pessoa fala, não, peraí, pô, eu sou uma boa pessoa, o que aconteceu? Um dia eu vou dar uma aula aqui sobre a perspectiva ateia do mundo. E aí eu vou falar como o ateísmo vê isso. E é duríssimo. Essa tradição reencarnacionista vê um evento, por exemplo, como esse, provavelmente coligado a algo pelo que a pessoa já passara e entende que nesta vida, para essa tradição reencarnacionista, uma entre várias que podem se suceder, que vão se suceder, como princípio de evolução moral e purgação, aquilo que eu chamei na minha tese de doutorado, colocando Dostoiévski em diálogo com Allan Kardec, o livro Dostoiévski, a dialética, fetichismo da forma, utopia como conteúdo, aquilo que eu chamei de cicatrização do espírito. Então, eventualmente, num princípio taliônico, que seria, veja, o Rony perguntou, dá para a gente falar isso. A lei do Cristo, do perdoar até 70 vezes 7, é taliônica? Não, então a face de Deus mudou. Do Velho para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, o decálogo mosaico, ele está baseado em Talião. Talião é anterior ao judaísmo, é do Império Babilônico, é do Código de Hammurabi. Mas em Cristo está falando do perdão. Então, o Buda está falando o Buda, Siddhartha Gautama, está falando de algo que transcende o humano e vai para o animal. Você não faz mal para ninguém. Você transcende o seu ego em qualquer tipo de afetação do outro. É uma coisa formidável a gente pensar sobre isso. Então, uma questão fundamental aqui é compreender que o espiritismo se baseia no princípio de evolução, evolução moral, purgação, e quanto menor a consciência, o Deus conosco, como eu citei aqui o Emmanuel, grande Immanuel Kant, o Deus conosco, quanto menor a consciência, ou seja, a reciprocidade,
a dimensão de que nós não somos mônadas, construções em si, como o capitalismo vende, aliás, o verbo é esse mesmo, vende para nós, vende caro, né? Vende caro e muitos estão inadimplentes, a maioria inadimplente, de que nós somos em si, isolados, ilhas. Se nós formos ilhas, nós somos ilhas de um arquipélago, e jamais um promontório isolado, um pedaço, um torrão de terra ali à deriva. E aí, talião seria uma das medidas de purgação para que a consciência seja alcançada nessa reciprocidade. Parece draconiano, e se nós virmos isso apenas pelo prisma de uma vida, olha, vocês não precisam concordar com essa perspectiva e nem discordar dela a priori. Pensem, reflitam, tá? Se você olha por essa perspectiva reencarnacionista, em que mal e bem, aí não é essa questão derivada do Agostinho. Se vocês vão pegar com o taoísmo chinês, mesmo no budismo, existe uma interpenetração de mal e bem como retroalimentação, lei de destruição na eternidade das reencarnações para novas construções. Então, eventualmente, num cometimento de homicídio, se você tem uma lei universal, segundo o Espiritismo, é a lei de Deus da evolução espiritual e moral. Moral. A evolução material, conquistar as coisas, ter aí a opulência desse mundo. É uma dimensão da benignidade, de fazer o bem, reciprocidade. Olha lá o Rony, obrigado, Rony. Vamos lá responder ao Rony de novo. Como explicar que o Deus de Abraão deu 613 mandamentos, entre os quais não comer carne de porco e camarão, não misturar tecidos, não colher espigas no sábado, mas não pôde dizer, nenhum ser humano será propriedade de outro ser humano. Rony, mais uma vez eu vou te dizer, meu amigo, muito importante a sua pergunta. Qual era a prática à época? Qual era a prática? A prática da escravidão era excepcional no mundo antigo? Não. Infelizmente, ela era comum. Tragicamente, ela era comum. Escravidão por guerra, escravidão por dívida e assim por diante. Esse horror da escravidão deixa suas marcas até hoje num país com racismo estrutural odioso como o Brasil. Então, a sua pergunta é importante, mas vamos pensar historicamente. O Deus do Velho Testamento, ele tem muita semelhança com o formidável Deus da Capela Sistina, pintada ali por Michelangelo Buonarroti, né? Agora, aqui nós estamos com uma concepção outra, uma concepção, por exemplo, crística, que não traz isso. A concepção crística fala justamente do perdão da adúltera, por exemplo. Fala, por exemplo, do amor, do sermão da montanha, da dimensão ali, do amar ao próximo como a ti mesmo. Fala da não vingança, da não retaliação, de não fazer o bem só para amigo, de fazer o bem para inimigo. Isso para não falar do sermão de despedida do profeta Maomé, que eu já li aqui, que faz parte do Corão, do Alcorão, e que eu já li aqui no meu canal do YouTube, está na leitura de Vassoler. Sejamos ecumênicos, vejamos isso dentro de um determinado contexto histórico e pensemos em perspectiva com mudanças, com essas dimensões de mudanças. Inclusive, Rony, o Velho Testamento não é um livro só. Existem livros do Velho Testamento, como o do profeta Jeremias. Aliás, o Marx era chamado Jeremias sem Deus. Eu falei isso numa das viagens de Vassoler, no primeiro vídeo das viagens de Vassoler, ali, quando eu fui pro Santuário do Bom Jesus do Monte, aqui em Braga, em Portugal. É um livro progressista. E existem livros conservadores. A Bíblia foi compilada, os livros foram compilados, escritos com diferentes posições filosóficas, políticas e teológicas. Tá? Então vamos pensar, entendendo a historicidade. Aliás, eu quero recomendar a vocês o livro História dos Judeus e o livro História do Cristianismo, do Paul Johnson, esse grande historiador, salvo engano, britânico, para contextualizar isso. Porque, para mim, o antídoto para pensar fora de determinadas recorrências religiosas é a história, é pensar historicamente, histórico-filosoficamente. Muito bem. Então, com esse princípio aqui, nós temos uma dimensão de que, por vezes, determinadas pessoas
precisariam, a depender do seu grau de resistência, teimosia ou dureza, do caráter, do ímpeto, ressentimento, precisariam justamente de algum tipo de travessia, e às vezes a travessia poderia ser a paralisia, eu não estou falando só da paralisia física, mas de um baque, para ver. Por exemplo, se alguém se vê com, digamos, o caminho do outro na sua evolução, que é a reencarnação, e comete um homicídio, você bloqueou a possibilidade de essa pessoa evoluir. Eventualmente, para que se possa entender isso, numa outra vida, haveria a possibilidade de você ser filho dessa pessoa, ou de você passar por algo parelho, correlato, entender essa dor. Pessoas que fizeram mal para o seu próprio corpo, que é o veículo de evolução. Aqui a gente tem uma compreensão distinta daquela de Agostinho, mas que não deixa de ser parelha. Eu vou explicar como. Se o mal é a ausência de bem, o bem é um caminho para o qual tendemos, segundo essas concepções centrípetas, teológicas e teleológicas, porque finalísticas, porque o universo seria dotado de uma finalidade da perfectibilidade rumo a Deus, e aí o mal seria purgado e teria causalidades para as tradições reencarnacionistas pretéritas, vinculadas a outras vidas. E aí seria possível a explicação, dentro dessas tradições, sobre por que coisas advêm. Por exemplo, você está lá na sua família. Vamos supor aí, você na sua família. E você está lá na sua família e você não se dá bem com o seu pai, ou com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã. Aí, tudo bem, você vai lá fazer terapia, você vê algumas causas, mas você fala, não, mas isso não é só disputa, eu não me dou bem com o meu irmão, porque a gente tem um complexo de Édipo, eu disputo a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, porque tem um complexo de Electra, aí são as... Vocês ficam nesse círculo. Por que esse laço? Por que o seu irmão é a sua irmã, é o seu irmão e não outro? As pessoas podem pensar. Por que esse tipo de combinação familiar? Por que esses laços? Será que existe alguma conjuminação? Haveria justiça se os laços fossem gratuitos? Ou seja, você ama alguém, você está junto de alguém, e depois esse laço se desfaz pura e simplesmente? Ao léu? Qual é a justiça na gratuidade de um laço? Como é que essa concepção de sentido divino da vida pode fazer justiça, racionalidade e sentido se ela se desfaz? Então haveria, digamos, um momento a se purgar. Espera aí que o Rony mandou uma outra pergunta aqui. Então isso é a prova de que Deus foi criado pelo homem em seu contexto e não o contrário. Um Deus não ficaria condicionado a contextos imorais. Então, Rony, essa é a questão. É pensar justamente que a interpretação do que nós tomamos por Deus seria independente do grau de evolução de consciência e racionalidade dos mundos. Tem uma passagem de Cristo interessante, eu vou responder pelo prisma do Espiritismo. A casa de meu pai tem muitas moradas. Ou seja, os mundos diversos, na sua diversa vibração moral e espiritual, têm diversas concepções de mundo, tem diversas formas de ver. Quando você é criança, a concepção de mundo que você tem é a mesma daquela da adolescência ou da vida adulta, mais amargurada ou ainda impetuosa? Não. As pessoas moram no mesmo andar num prédio. Porque moram no mesmo andar, as pessoas partilham das mesmas concepções de mundo? Não. Então, nós temos que o que se revela de natureza de Deus foi metamórfico. Por que será, por exemplo, isso foi perguntado, o Allan Kardec fez essa pergunta no livro dos Espíritos para os Espíritos, por que a revelação naquele momento, em meados do século XIX? O que tinha acontecido ali? O iluminismo? Revolução Industrial? Possibilidades de aferição, tentativa de aferição científica da realidade? Ou seja, ao invés de nós termos, nessa tradição reencarnacionista do Espiritismo, uma cisão entre razão e religião, existe uma interpenetração. E eu sempre indico, quando eu falo dessas tendências, eu indico o núcleo de pesquisa
pesquisas, desculpem, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, o NUPES, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Procurem o NUPES, NUPES, N-U-P-E-S, NUPES da Universidade Federal de Juiz de Fora. Porque nesse campo nós temos aí uma possibilidade de tentar entender vários fenômenos, tidos como paranormais, parapsicológicos. E o que é importante aqui para a nossa aula é o seguinte: o que nós temos aqui? Nós temos uma dimensão de que, para o Agostinho de Hipona, o mal seria uma travessia. E aí ele não teria substância em si porque ele proviria de Deus. Provindo de Deus, o mal, Deus não seria bom. Consequentemente, ele não seria dotado aí de características de misericórdia e amor e não levaria ao perdão, à comiseração e à purgação. Agora, compreendendo o mal como uma não substância, como ausência de bem, o caminho da perfectibilidade estava colocado. Porém, como eu trouxe para vocês, existem algumas questões fundamentais de uma impossibilidade de travessia de algumas malevolências que nos ocorrem, de algumas tragédias que advêm. E aí, a tradição teológico-filosófica do judaico, católico, protestantismo vai falar do mistério. Isso não é possível sondar com a cognoscibilidade tal como nós a temos aqui na Terra. E isso provocou, em enorme medida, uma debandada a partir da modernidade, daquilo que o Max Weber chamou de processo de desencantamento do mundo, uma debandada de várias pessoas que eventualmente teriam muita curiosidade ou propensões espirituais, mas porque a espiritualidade demandaria uma suspensão da razão, iriam para uma outra dimensão. Vocês percebem? Então, a dimensão do espiritismo tem uma compreensão diversa daquela do católico, judaico-católico protestantismo, e aí especificamente do Agostinho. Haveria uma reversão de mal como aprendizado. Haveria sim princípio de destruição, um princípio de destruição que não seria eterno. O que é alto e baixo no cosmos? Vocês já pensaram em norte, sul, leste, oeste, no meio do universo? Eu acho gozado que alguns cientistas falam que já mapearam 20% do cosmos. Eu me lembro muito bem do meu professor de física falando que não havia conciliação, consenso entre os cientistas, entre os físicos, por exemplo, ou astrônomos, sobre se o universo está em expansão ou retração. Você mapeia 20% do que está em expansão, como? A partir do quê? Você tem o 20% do infinito? Esse 20% é plástico? É mutável? O que é o em cima e o embaixo? Quais são as dimensões? Se houver mais mundos, se houver mais vidas, se houver mais dimensões, uma vida purgada, um tipo de retroalimentação que pode implicar um aprendizado duro, amargo, uma lei de Talião. Quando alguém comete uma infração capital, essa pessoa, vocês diriam, bom, aí sempre é preciso, obviamente, ver todas as circunstâncias em que um crime cabal aconteceu, é óbvio. Isso aí, o direito moderno, inclusive, percebendo todas as questões atenuantes ou agravantes, né? Por exemplo, se algo foi premeditado, é agravado. Se algo foi acalorado ou turvado por afetos ali, sei lá, legítima defesa, ou uma dimensão de que um ente querido foi assassinado e foi uma retaliação ali imediata, tem as dimensões. Agora é preciso entender o seguinte, como trazer ali a possibilidade de cura, de perdão, de cicatrização. Essa é uma dimensão fundamental do judaico-cristianismo, em cujo seio estão o Agostinho e também está o Espiritismo, só que incorporando tradições outras. Eu vejo o Espiritismo numa chave holística. Não sei se já ouviram falar do holismo, mas é uma tradição whole, do inglês, de todo, né? Não de buraco, do whole com a W-H-O, mas do whole com... Aliás, esse whole não seria o H-O-L-E, mas o de todo, de inteiro, em que várias concepções ali ecumênicas se somam, se tornam correlatas, se tornam irmanadas, e aí nós podemos ter uma concepção mais global, mais inteiriça. Ao invés de separarmos aí a concepção de universo,
Ah, o judaísmo fala uma coisa, o catolicismo fala uma coisa, o protestantismo fala uma coisa. Nós somamos teores de verdade, percebemos que cada tradição em determinado momento teve uma verdade precípua e importante. E é interessante pensar o seguinte: o que é o todo? O que é o todo? O que é pensar a natureza de Deus com base num momento histórico? Houve perguntas aqui nesse sentido. Quer dizer, o mundo inteiro professa aquele tipo de atitude. Ah, se o mundo inteiro professa esse tipo de atitude, então o mundo está espelhando, criando um Deus a partir daquela visão. Como a gente olha o mundo? Qual é a possibilidade que nós temos de aprender? Essas pessoas que escreveram esses livros estavam imbuídas dos valores de sua época? Estavam. Por que não estariam de outros agora? O que fez essa mudança? O que tornou passível essa mudança? Ou seja, o que fez com que a história caminhasse com valores inclusivos, universalizantes, democratizantes, ainda que eles não se realizem. É um outro pensamento, que eu diria até mais sutil e mais estrutural, para pensar não a conjuntura, porque isso houve alteração. Do Velho para o Novo Testamento eu vejo dois deuses, com todo respeito à tradição judaica, com todo respeito à tradição cristã. Vários autores, Blaise Pascal entre eles, falou isso. Vários autores falaram isso. Blaise Pascal disse. E é uma questão que eu tinha. Eu li o Novo Testamento, li o Velho, vi essas tensões. Deixa eu ver aqui que chegou uma pergunta. Olha o Maurão, valeu, Maurão. Vamos lá, Maurão. Obrigado, Maurão. Vassoler, obrigado, muito obrigado, Mauro. No tempo de Santo Agostinho não havia purgatório. Para o cristão, ao morrer, era o céu ou o inferno. Santo Agostinho escreveu Cidade de Deus, Cidade dos Homens. O tema ainda é atual. Mauro, meu amigo, olha só, vamos pensar no seguinte, é importante a gente colocar isso aqui. O Dante Alighieri, ele é fundador de uma série de concepções aí fundamentais da mentalidade judaico-cristã, né? E a gente tem a dimensão de purgatório. Uma punibilidade eterna seria algo condizente com a benignidade de Deus? Mas então, ou a punição é uma travessia, como que é o Agostinho, o mal é uma travessia, e inclusive ele pode pressupor uma punição, ou então ele vira uma substância. A punição não é um mal com substância, se é o lago eterno do inferno? Então veja, mais um exemplo como você está dando. Naquele momento histórico, em que não estava formada uma humanidade, em que os povos se viam dentro de suas respectivas fronteiras pura e simplesmente, em que, na verdade, eram muito mais comunidades isoladas, localizadas. Vocês percebem? Leiam, gente, para além das discussões mais pontuais, sem história, sem pensar historicamente, leiam a Fenomenologia do Espírito e a Filosofia da História do Hegel, por exemplo. Leiam o Livro dos Espíritos do Kardec, são livros filosóficos interessantíssimos para pensar o seguinte: ao invés de entender as imagens parciais de Deus, por exemplo, eu posso trazer uma questão aqui. Por que o livro judaico teria primazia? Porque Roma foi judaico-cristã. Eu quero discutir Deus com as cosmologias de vários povos do continente africano, de vários povos do continente ameríndio. E aí eu posso fazer um paralelismo, como Levi-Strauss fez na sua grande obra antropológica, entendendo conciliações entre cosmologias sobre Deus ou deuses muito diversas, e entendendo o que é universal entre esses povos. Hoje, nós temos, ao menos como mercado, o mundo. Ao menos como mercado. Isso não é a realização de uma humanidade emancipada. Como todos nós sabemos, o grande capital tem livre fluxo. Os homens e mulheres não têm. Basta ver a crise dos imigrantes aqui na Europa, para vocês se lembrarem daquelas fotos. Então é importante pensar nesses movimentos. Um dia eu ainda vou dar uma aula aqui no canal sobre essa dimensão do espírito, do movimento do espírito, que o Hegel chamava de história, para falar sobre isso. Opa, pera lá, que chegou mais uma questão aqui, pera lá, do Rony Cortex. Mestre, mas os mesmos religiosos que... De Rony, assim, você precisa dizer, quais são os religiosos, quem são? Existem muitos religiosos e religiosas que dizem que é impossível para nossa mente entender a Deus, a Deus, dizem, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Ô Rony, aí é que está a questão. Essa compreensão mais voltada para a deshistoricização de um livro, isso vale para o judaico-cristianismo, isso vale para interpretações não históricas do islamismo, do budismo,
Dizem que os desígnios supremos não foram compreendidos, mas não foi colocado o mandamento? Então, a essência de Deus, uma vontade que escaparia à razão, essas tradições dizem que é incognoscível. Por exemplo, essa. Como é que uma pessoa pode sofrer um acidente irreversível? Como? Como? Agora, os 10 mandamentos foram colocados, né? Baseado nisso que eles falam. Quando há algo insondável, aí se recorre ao mistério. E o mistério, se a gente for estudar a história do judaico-cristianismo, ele é um mistério porque a igreja tomou para si o monopólio da interpretação litúrgica. Vocês percebem? Então, me parece o seguinte, a discussão sobre o mal, ela envolve uma percepção. O mal é uma travessia? É reversível? Se de fato, vamos pensar aqui juntos e juntas, e aí, podem fazer, por favor, as várias perguntas de vocês a partir de agora. Eu termino a aula expositiva e vou respondendo a partir de agora as perguntas de vocês. Até agora eu estava respondendo. Eu quero agradecer muito aqui ao Mauro, ao Rony, a todas as pessoas que mandaram perguntas, a Karen. Inclusive a Karen falou. Aliás, agora é a hora de responder a Karen. Não há vítimas? Não, Karen, depende. Quantas pessoas podem ser apunhaladas pelas costas? E não só no sentido físico. Quantas maldades são feitas e as pessoas são inscientes? Quanto de ressentimento? Depende muito. Então, o que a pessoa carrega, o que foi feito para ela, na verdade, assim, tem uma outra construção do romance O Idiota, do Dostoiévski, que é genial. Num determinado momento, o Gania, que é uma personagem ali inescrupulosa, utilitária, o Gania entra em rota de colisão com o príncipe Muishkin. E o príncipe Muishkin é uma personagem sensacional, formidável. A fusão de Jesus Cristo e Dom Quixote. E aí, olha aqui, obrigado, querida Rosângela, mandando aqui um super sticker. Obrigado, ó, um beijo para nossa querida Rosângela. O que nós temos aqui? O Muishkin toma uma bofetada do Gania. Não vem aqui ao caso para nossa aula por que ele tomou uma bofetada do Gania. Tá? Não vem ao caso esse específico motivo. Mas o que vem ao caso é a resposta do Muishkin. Gania, quando você tiver ciência do que fez para mim, essa bofetada vai doer em você e não em mim. Essa resposta é incognoscível numa tradição de Talião antiga, da antiguidade da humanidade. Agora, num princípio crístico, que é o do Mishkin, num princípio de uma evolução moral que não é linear, basta ver a nossa vida, que de linear não tem nada, mas de um aumento, de uma expansão de consciência para perceber que bater no outro é reverter esse golpe contra si próprio, na reciprocidade de um outro que está junto conosco, nessa concepção espiritual, tem uma dimensão de que isso retornará. Lei de ação e reação. É outro princípio espírita fundamental. Essa causalidade que vincula as vidas e as ações, não as tornando gratuitas. São formas de conceber a realidade, de conceber o cosmos. Uma tradição, a judaico-católico-protestante, exceção feita a Kabbalah, que é reencarnacionista, é uma tradição que vai ter uma série de explicações em correlação com seus livros fundamentais, e no caso do judaísmo, e mesmo no caso do judaico, do católico protestantismo, vários autores, então, você tem o Pentateuco, a Torá, o Talmud, que são os livros dos profetas, e uma série de legislações ali, os teólogos católicos e os teólogos protestantes complementando ali os textos bíblicos, tornando ali, trazendo interpretações aqui e ali. A gente pode se abrir para outras vertentes. E o que eu estou convidando vocês a fazerem, eu sei, obviamente, que o Brasil é um país de formação católica e que está tendo cada vez mais uma ascensão aí de grupos protestantes ou neopentecostais, estamos dialogando com todas as tradições, mas o que me parece importante é que a gente pense com outras alternativas, com outras respostas também, para compreender o seguinte: olha, eu não consigo entender como é que uma coisa acontece. Você já abriu a possibilidade de haver algo pretérito? Você já abriu a possibilidade de pensar o universo sem gratuidade, sem casualidade, mas com causalidade?
E entender, por exemplo, que a casa de meu pai tem muitas moradas, quem disse isso foi Jesus Cristo, isso pode significar que há mais mundos. Como é que alguém pode dizer, realmente dizer, que nesse momento, por exemplo, vocês têm a dimensão de que se o universo, já escrevi isso num texto meu que vai sair num dos meus próximos livros, provavelmente no livro Não, esse vai sair. Esse vai sair. Não, esse vai sair, não vai sair no Perdão Entre os Escombros, vai sair num outro livro, provavelmente vai ser lançado ano que vem. Vocês aguardem que vocês vão ver. Se o universo é infinito, infinito, tá? Se, eu estou colocando isso no condicional. Vocês têm a dimensão de que vocês, deitados, deitadas, sentados, sentadas, com a roupa que vocês estão, com o tipo de cabelo penteado que vocês têm agora, né? Penteado curto, longo e assim por diante, que vocês estão assistindo a essa minha aula infinitas vezes em outros lugares do cosmos. E o curioso é pensar, vocês teriam o mesmo pensamento que vocês estão tendo agora? Esse cosmos repetido é aberto ou fechado? A gente está muito acostumado a pensar em dimensões fechadas. A gente está muito acostumado. Tem muitas coisas para colocar ainda. Uma dimensão aberta de Deus poderia permitir, inclusive, benignamente, que outros deuses houvessem. Aí a gente já começa a pensar, mas um Deus vai brigar com o outro. Porque a gente tem a concepção de Deus, a inteligência como poder e entrechoque. Olha como a gente concebe as coisas. O ser humano consegue amar sem dor? O ser humano consegue amar sem desconfiar? Pensem em como vocês amam, em como nós amamos. Vocês estão percebendo? Vamos lá, gente. Vamos começar aqui a trazer perguntas de vocês e deixa eu pedir que vocês mandem as perguntas, por favor, em caixa alta. Coloquem as perguntas de vocês, por favor, em caixa alta para eu saber que vocês estão falando comigo. Porque senão, se vocês colocarem em caixa baixa, vocês estão conversando. Muitas pessoas estão conversando aí no chat, né? Deixa eu ver aí se tem alguma pergunta. Olha lá, o Rony Cortex. Mas é religião que fecha. Acho que o Rony, olha, eu não vejo dessa maneira, tá? Por exemplo, a tradição budista, espírita, não me parece fechada. Algumas interpretações, sim, me parecem. Então, eu acho o seguinte, se eventualmente a tradição espiritual com a qual você dialoga, não sei qual seja, aliás, a respeito de qualquer maneira, não está fazendo com que você pense, me parece que você está girando perguntas e vê, olha, Deus fala isso, mas se contradiz aqui. Mas aí tem outra concepção de Deus depois. E outras, muitas outras. Você já estudou a cosmologia ameríndia de vários povos africanos, que são tão dignas e maravilhosas quanto qualquer outra. E o que há de comum? Leia Levi-Strauss, leia as cosmológicas, as obras antropológicas do Levi-Strauss, os mitos comparados, para perceber como ele foi fazer uma análise linguístico-estrutural dos mitos, para entender as constantes desses mitos. Será que essas constantes, ímpeto de esperança, redenção, o ser que se sabe para a morte e que tem no seu ímpeto a continuidade da vida, será que isso, independentemente das diferenças contextuais, não é uma permanência do divino? Isso é uma dimensão interessante. Convido vocês todas e todos a lerem as Confissões do Agostinho e o Livro dos Espíritos, do Kardec, tá? Vamos lá. A Rosângela mandando uma pergunta. Professor Agostinho, através de sua epistemologia, apresenta uma síntese entre a tradição platônica com a doutrina cristã. Querida, o Platão, para vocês terem uma ideia, vocês já leram lá, por exemplo, se vocês forem ler a Apologia de Sócrates, o Platão é um reencarnacionista. Olha que coisa interessante. O Platão acredita em vida após a morte. Muito do que o Platão colocou de vida após a morte, de transmigração, o Pitágoras, por exemplo, era transmigracionista, não vou falar metempsicótico, porque metempsicótico, da metempsicose, uma dimensão ali de que os espíritos transmigravam. O cristianismo posterior, olha um exemplo aqui, o cristianismo posterior ao Platão, obviamente, vai se apropriar de muitas categorias platônico-aristotélicas para falar do mundo. Por exemplo, o Aristóteles vai chegar a uma dimensão da causalidade. A matéria, para ter sido causada, teve uma causalidade primeira que causou a si própria, Deus, o motor do mundo. Isso está na metafísica aristotélica.
tá? O Platão vai falar desse mundo das ideias, e esse mundo das ideias vai trazer uma dimensão de mundo, por exemplo, do céu cristão. Deixa eu colocar uma ideia na cabeça de vocês aqui para vocês pensarem junto comigo. Por que o espírito precisa ser sobrenatural? O espiritismo diz uma coisa interessante. Talvez o que a tradição judaico-católico-protestante, para falar do Ocidente, e as tradições orientais chamaram de sobrenatural, seja o natural que ainda não se conhece. Talvez as leis que venham a reger esse mundo que a gente chamou de sobrenatural sejam as mesmas da naturalidade, mas expandidas. Como não se sabia da relatividade antes da relatividade. E assim a gente pode falar. Então, vocês já imaginaram o seguinte? Aquela série Black Mirror fala um pouco disso, mas no sentido de uma imanência, de uma materialidade tal como nós concebemos. Uma vez conversando com um amigo meu, ele tentou esboçar uma teoria platônica sobre o porquê de mensagens psicografadas poderem ser feitas. Porque assim, a pessoa está tentando explicar. Uma pessoa, digamos, um cientista, uma cientista que sejam dogmáticos, vão falar, isso é charlatanismo. Como é que a pessoa pode falar isso? Como é que se pode dizer isso? A pessoa investigou? Caminha até o NUPES, Núcleo de Estudos, Núcleo de Pesquisa, Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, para ver, são artigos, vocês vão ficar boquiabertas e boquiabertos com os fenômenos ali que estão sendo estudados, fenômenos paranormais, parapsicológicos. E um amigo meu esboçou uma teoria, uma hipótese que eu achei muito interessante. Vejam vocês. E se a morte for uma morte desse tipo de matéria, mas houver, de fato, nas ideias, uma materialidade que a gente ainda não conhece, mas que geraria um céu de ideias parecido hoje com a nuvem. O meu celular não está aqui perto, mas seria parecido com uma nuvem de acúmulo de ideias. E nessa nuvem de ideias, algumas pessoas sensíveis... Gente, não tem pessoas mais sensíveis do que outras? Não tem pessoas que sentem ali, ficam arrepiadas entrando no lugar? O espiritismo são essas pessoas de médiums. Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas menos sensíveis. A gente sabe que isso existe. E algumas pessoas conseguiriam acessar essa nuvem de ideias material, de um tipo de materialidade. A gente conhece todos os estados da matéria? Conhecemos? Por isso que eu falo que o agnosticismo é uma posição irracionalmente coerente. Porque quer conhecer mais. Duvida. Não dogmatiza. Com Deus ou sem Deus. Né? Eu já disse que o ateísmo é uma profissão de fé também. É uma religião sem Deus. E aí o interessante é pensar o seguinte: e se essas psicografias trouxessem ideias congregadas num céu das ideias, numa nuvem, e essas pessoas fossem como que para-raios, mediadoras, médiums, para transmitir uma mensagem que está ali. Isso implicaria que haveria um tipo de vida após a morte, não exatamente como concebem as tradições espirituais, mas que haveria um prolongamento. Isso está provado? Não. Isso é uma ideia literariamente muito bonita, filosoficamente muito bonita, mas está tentando dialogar com o fenômeno. A gente tem vários relatos de médiums famosos, como Chico Xavier, famosíssimo, mundialmente conhecido, e outros e outras tantos desconhecidos. Então, gostaria de trazer isso para vocês. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, o Denilson. Por que algumas cosmovisões das religiões afro-brasileiras estão, vamos dizer assim, dialogando, fazendo com que os pais de santos disputem os políticos com outras religiões cristãs? Denilson, assim, olha, o que eu posso dizer a vocês, uma coisa que eu li e que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: parece que houve em algumas comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, a conversão de determinadas organizações, alguns líderes de organizações, por exemplo, com tráfico de drogas, a uma determinada religião que não teria boa convivência com as religiões afro-brasileiras. Gente, a história das religiões afro-brasileiras é uma história
que dialoga com a tragédia que a comunidade afro-brasileira sofreu com a escravidão. Ou seja, muito desse contato, vejam, as religiões afro-brasileiras, o candomblé, a umbanda, várias tendências aí, a Bahia de Todos os Santos com uma pletora maravilhosa, com uma profusão de tradições espirituais, elas não podiam ser professadas, porque o Estado brasileiro, até a formação republicana, o Estado brasileiro tem problema com laicidade até hoje. Outras religiões eram perseguidas. E ainda mais se viessem de comunidades tragicamente estigmatizadas, como as comunidades afro-brasileiras que foram odiosamente escravizadas. É um horror, né, falar da escravidão, a maior chaga da história do Brasil. Então a gente precisa entender que se existe ali, em comunidades, uma disputa religiosa, isso é uma questão muito problemática, porque é a dimensão justamente de entender. Por exemplo, eu realmente passei a pensar e comer. Eu tenho amigos e amigas que têm as mais diversas profissões de fé, inclusive nenhuma. E o interessante é o seguinte: nós temos essa propensão de discutir, falar sobre Deus, conversar, ver para lá, ver para cá. Eu tenho uma compreensão do seguinte: eu tenho um irmão que tem uma profissão de fé, eu tenho um irmão que é testemunho de Jeová, e eu respeito tudo isso. A gente conversa muito, traz várias questões, vários diálogos, várias conversas. E o interessante é perceber o seguinte: o protótipo da guerra religiosa ele vem da verdade unívoca. Por que não abrir essa dimensão? Por isso que eu gosto da perspectiva holística, porque ela dá a dimensão de importância para cada tradição. Você percebe? Obrigado, meu amigo. Vamos ver aqui. Vamos mandando aí. Ah, Ricardo, é NUPES, exatamente, Renata. NUPES, Núcleo de Pesquisa e Pesquisas em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sempre cito, sempre falo para as pessoas aí pesquisarem, para as pessoas se abrirem, sabe? Às vezes as pessoas vêm para mim. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Existe. Agora eu vou falar do meio com o qual eu estou acostumado, que é o meio acadêmico. Existe no meio acadêmico, universitário, nas humanidades, eu vou falar, obviamente, desse campo que eu conheço das humanidades. Existe, sobretudo num campo progressista, na tradição aí do marxismo, uma colocação do Marx sobre a religião como ópio do povo, vedou em enorme medida conexões com espiritualidade. Isso é muito apequenador da parte do Marx, eu digo sem mais. E várias pessoas têm uma série de questões espirituais fundamentais que trazem, e muitas vezes embotam essas questões com medo de retaliações, ou porque, tradicionalmente, no Ocidente, a Igreja Católica perseguiu cientistas, matou o Giordano Bruno, teria queimado vivo o Galileu se não se retratasse, né? Isso, estou falando, é uma questão histórica da Inquisição. E agora essas questões são vedadas em ambientes universitários, a não ser, por exemplo, em universidades com profissão de fé efetiva, que tenham cursos de teologia ou assim por diante. Eu acho isso empobrecedor. Isso quer dizer, então, que as pessoas estão ali, todas são ateias, as pessoas não têm dúvidas espirituais e não podem professá-las? Por que será que eu estudei Dostoiévski? Dostoiévski, um espiritualista radical, quer dizer, então, eu fui trazer. A minha tese de doutorado coloca Dostoiévski em diálogo com Hegel e Allan Kardec. E houve pessoas que vieram falar, nossa, mas como você conseguiu defender a tese? Ué, você está fazendo estudo sério? Por que um tema não pode ser, que então tem censura? Veja, não estou dizendo que tem censura oficial, não é isso que eu estou dizendo, mas existem certos constrangimentos, como em vários ambientes. E se a gente está falando de universidade, universalismo, essas questões precisam ser debatidas. Existe também um preconceito que eu vou chamar de preconceito de classe média, que é um preconceito acadêmico de classe média, contra a espiritualidade popular. Ou seja, no Brasil, as pessoas que puderam estudar deveriam sentir uma dor social por isso, porque não é uma oportunidade, não é um direito, é um privilégio. E aí a pessoa olha para a pessoa mais humilde, que está buscando ali um sentido para a vida, está buscando força numa situação de penúria, de dificuldade material e espiritual, e a pessoa recorre ali ao tipo ao recurso, a uma espiritualidade que está ali próxima dela, daquilo que ela pode, com que ela pode ter contato, uma vez que sofreu crime social, e uma pessoa, eventualmente, ali que pôde estudar, olha de cima e fala, ah não, isso aí é o ópio do povo. Oh, meu Deus.
Vamos perceber essa dimensão, né? Será que ali no amar ao próximo como a ti mesmo não tem o germe mesmo do socialismo? Aliás, o Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, chegou a falar dessa dimensão, de que o judaísmo pressupunha um Deus nacional, o cristianismo era a troca de pele, como ele fazia uma analogia com a cobra, trocando a pele para expandir isso universalmente, e quem realizaria a questão judaico-cristã seria o socialismo, nessa concepção do jovem Marx. Vamos lá que tem mais uma pergunta aqui do Rony Cortex. Muito obrigado. Gostaria de saber sua opinião sobre o porquê de Deus não vir resolver essas graves, às vezes mortais, divergências sobre a mensagem dele. Até a Bíblia tem mais de 20 mil versões. Rony, outra questão. Nós somos autômatos e autômatas ou somos dotados de liberdade? E aí é uma questão, o que é a resolução? É draconiana? Olha, a gente pode pensar numa forma de retroalimentação dos mundos e de várias vidas e de guias espirituais que estamos sendo ajudados a cada momento. Mas se somos senhores e senhoras do nosso caminho, na medida daquilo que temos que depurar, por que digamos, esse paternalismo? Você percebe? Tem uma visão aí paternalista, com todo respeito à sua pergunta, mas tem uma visão assim, ó, intervencionismo. E outra coisa, qual é o problema das divergências de interpretação? O problema não está nas divergências de interpretação, o problema está no princípio humano chamado ego, egoísmo, orgulho, autoritarismo derivado do ego, que acha que o meu é melhor do que o do outro. O problema não é a divergência, a pluralidade de interpretações é maravilhosa, porque existem quantos povos, existem quantas etnias, quantos credos, isso é lindo, é maravilhoso. A humanidade não aprendeu a conviver com isso. Então esse signo de pluralidade é formidável. A questão não é a pluralidade das divergências, a questão é a univocidade do egoísmo. Esse me parece ser um ponto fundamental. Vamos lá, mais perguntas aqui, o Lucas elogiando a aula. A Eva dizendo, existe uma ligação entre espiritismo e alquimia? Eva, a alquimia, até onde eu entendo, é uma dimensão de tentativa de desenvolvimento científico com bases ali, não de todo consolidadas, com o método científico mais moderno. O que o espiritismo está tentando fazer, Eva, é uma construção que dialogue com parâmetros da ciência moderna, ou seja, que seja possível trazer bases de entendimento da realidade, dos princípios de Deus, e seria a última revelação? Não. Então isso que é importante também colocar. O espiritismo vai denegar? Olha, tem espíritas que eu conheci, né, frequentando, eu já frequentei igreja católica, igreja protestante, sinagoga, mesquita, terreiro de umbanda, candomblé, centro espírita e templo budista. Ainda não fui à Índia, mas irei à Índia. Farei um vídeo das viagens de Vassoulera à beira do rio Ganges, se Deus quiser. E aí, eu frequentei tudo isso. Eu ouvi que a minha religião está certa, a do outro está errada, 1001 vezes. Todos nós sabemos. O meu time está certo, o outro está errado. A minha forma de pensar está certa, do outro está errado. Isso não é uma coisa própria nossa? Não é assim? Agora, o que o espiritismo então está tentando fazer, e talvez alguns espíritas e algumas espíritas não pensem assim, e aí são religiosos no sentido tradicional, é justamente uma dimensão de, olha, aqui está a verdade. Isso não vai gerar dor por parte de alguém que não comunga disso? Alguém que tenha uma vivência num outro povo, alguém que sinta a sua espiritualidade denegada, não se sentiria magoado? Vocês não se sentiriam assim? Então essa verdade é plural e espraiada. Ela não é uma, ela é plural. Mas a gente pode encontrar alguns pontos de conciliação. E sabe um ponto interessante de conciliação que eu encontrei entre várias tradições espirituais? A regra de ouro. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. Isso está em várias tradições espirituais com as quais a gente pode dialogar. Então, Eva, se você não leu, Eva e todos, se você ainda não leu, se vocês ainda não leram o Livro dos Espíritos, leiam. E quem tiver interesse, quem gostar da obra de Dostoiévski, pode ler o meu livro, Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, a Utopia como Conteúdo, porque muito desse conteúdo da aula está sendo discutido lá.
Aí vamos ver, o Rony, por exemplo, existe uma sura no Alcorão que manda passar a espada no lombo dos ímpios. Rony, você lembra do livro de Josué, na Bíblia? O Deus manda passar no fio da espada aqueles hititas que eram ocupantes ali do logradouro de Jerusalém. Como é que era a época? Você conhece o contexto? Deve conhecer. Eu recomendo a vocês a leitura do livro Maomé, uma biografia da Karen Armstrong. As relações eram pautadas em direito internacional, sanções ou em guerras. Então a gente precisa entender. Existem mensagens que são mensagens que a gente pode chamar de datadas. E existem passagens em vários livros espirituais que transcendem a época deles. Por exemplo, a mensagem, o sermão de despedida do profeta Maomé, que eu li vamos chamar ali do local aberto, não sei se vocês já foram a uma mesquita. Quando vocês vão à mesquita, vocês lavam as mãos, lavam os pés, purificam os orifícios, as narinas, as orelhas, para vocês ali fazerem a oração. E aí, lá no pátio, vamos chamar de pátio, com todo respeito, a Mesquita Azul maravilhosa em Istambul, o sermão de despedida do profeta Maomé dizia o seguinte: uma pessoa branca não é superior a uma pessoa negra. E uma pessoa negra não é superior a uma pessoa branca. Ninguém é superior a ninguém, a não ser por suas boas ações. Uma mulher é uma companheira de seu marido e merece todo o respeito. Vocês estão ouvindo isso que eu estou falando, não? Vocês estão ouvindo isso que eu estou falando? Isso transcende o patriarcado? As religiões abraâmicas reforçaram o patriarcado enormemente. Essa colocação de Maomé, transcende o patriarcado? Jesus Cristo falando, amai ao próximo como a ti mesmo, transcende o patriarcado? O não matarás de Moisés é universalizante? Então a gente tem aí alguns exemplos interessantes para a gente pensar para além de determinados contextos. Existem livros de intervenção. Se a gente não historiciza os livros, quando eles foram escritos, com que propósito eles foram escritos, a gente torna abstrata a mensagem, não entende que os livros tinham uma intervenção ali própria, pontual, e a gente retira isso de contexto. E aí traz para cá e fala, não, então isso aqui está permitido. E cai em contradição com outros aspectos, e não consegue discernir com o crivo da razão. A gente tem vários parâmetros para pensar, porque hoje a humanidade está composta, não como irmandade, mas pelo menos esse mundo está encampado como humanidade, para a gente entender o que passaria pelo crivo de uma razão emancipatória, né? Rony, se algumas pessoas religiosas fazem isso, a gente precisaria falar, será que não seria importante historicizar e trazer educação pública para o país, para que as pessoas pudessem discutir de forma laica religiões e não religião? Se as pessoas conhecessem a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Catolicismo, o Protestantismo, o Judaísmo, o Islamismo, todas essas religiões nomeadas aqui, o Budismo, o Hinduísmo, todas presentes no Brasil, todas no nosso país. A maioria de vocês está aí no nosso país, né? Saudoso Brasil para mim, que não estou no Brasil nesse momento. Elas não poderiam contejar isso, comparar? Seria interessante entender, olha, o livro de Jó foi escrito por tal pessoa, num contexto determinado, lógico, estudando ali, fazendo uma filologia, um estudo filológico, entender os motivos históricos, entender a mensagem daquele momento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Shaul, fala do amor. Ao mesmo tempo, tem uma passagem do apóstolo Paulo dizendo que as mulheres devem estar caladas na sinagoga. Vocês percebem que tem um apóstolo Paulo da época dele e tem um apóstolo Paulo universal? Vocês têm esses dilemas com vocês mesmos? Se as pessoas que escreveram a Bíblia judaico-cristã, o Corão, o Alcorão, as prédicas, que escreveram as prédicas do Siddhartha Gautama, são seres humanos? Se são pessoas seres humanos? Se as pessoas não são falíveis como nós? Então a gente começa a humanizar essa dimensão. Vamos lá, o nosso querido Iago, valeu Iago, vamos para a discussão, tá muito boa aqui, vamos lá gente. Poderia Deus ser uma ferramenta inerente à evolução do ser humano e criada pelo ser humano para seguir
adiante. Ao invés de Deus criar o homem, obrigado, Iago. Olha, Iago, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma concepção própria, pensando com esses autores sobre Deus, como inteligência cósmica. E eu estou tentando dizer aqui para vocês que é possível ter compreensões muito distintas. Vamos pensar o seguinte: sabe aquela pessoa que é fanática? Eu não estou falando só de fanatismo religioso, existem vários fanatismos. Fanatismo esportivo, religioso, político e assim por diante. Quantos centímetros essa pessoa vê para além dos olhos? Agora, quando o fanatismo, quando essa pessoa tem que correlacionar o fanatismo com a realidade, esse é um teste do fanático efetivo. O teste para saber se uma pessoa tem a propensão ao dogmatismo e ao fanatismo é aquele teste de saber se a pessoa, ao se contrastar com a realidade, vê que a sua doutrina não corresponde à realidade, se ele continua a abraçá-la ou se ele se abre, tem uma crise e se abre para o mundo e caem as escamas dos olhos. Se a pessoa muda uma visão, ela não começa a falar. Por exemplo, eu tenho miopia, estou dando aula sem óculos. Por que eu tô dando aula sem os meus óculos de Marílio Gabrielo? Por quê? Porque ó, aparece a luz aqui, ó. Aí o pessoal não gosta, que eu ponha, eu não ponho. Tá bom, estou fazendo aí essa concessão benéfica. Mas quando eu ponho os óculos, eu tô vendo um outro mundo. Isso não é uma percepção? Ou seja, não seria uma dimensão de que seria possível ver realidades de outras formas? Acontece na vida da gente. As perguntas que vocês faziam aqui, ó, no meu livro Metamorfoses. As perguntas do Ricardinho para o pai dele, na infância, são as mesmas da vida adulta? As de vocês são? Agora, às vezes, as pessoas gostam de girar em círculos. E pode ser uma parte. Às vezes a pessoa está girando em círculos, chega num ponto, está batendo muito, às vezes encontra uma pessoa, encontra um livro, encontra uma situação, a pessoa tem que se abrir e começa a contrastar esse conhecimento com sabedoria. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, vocês estão falando, não sei se tem mais perguntas. Vamos ver, tem mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Bom, gente, ó, Eva, você está falando aqui do livro, então deixa eu dar um último recado aqui para vocês, vamos lá. Eva, minha querida, é o seguinte, para vocês, a gente aqui, ó, para encaminhar para o fim da aula, eu quero mostrar para vocês aqui que quem quiser adquirir o livro Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V e seu pai, que é meu quinto filho literário, meu novo livro, um romance de formação em diálogos, pode fazer um Pix no valor de R$ 64,00, quem estiver dentro do Brasil, um Pix no valor de R$ 64,00 para a editora Nômade, que é a minha editora e a editora da minha amada irmã. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com, tá? Depois que você fizer o Pix, você vai pegar, por favor, o comprovante e o seu endereço e mandar para o mesmo e-mail que está aí, ó, nomade.editora@gmail.com. E aí vocês vão receber o livro na casa de vocês pelo correio. Então, aproveitem, tá aqui para comprar o livro, é isso. E eu quero aproveitar isso aqui, ó, quero aproveitar isso aqui. Peraí, gente. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Deixa eu falar, anotem aí, gente. Dia 17 de agosto, próxima terça-feira, tá? Próxima terça-feira, a partir das 13 horas. Aqui, ó, o livro está na minha mão e está aí na capinha. Eu estarei na TV 247, olha o logo no canto superior da tela aí, que vocês estão vendo, eu estarei na TV 247, que é um canal do YouTube no qual eu estou todas as sextas-feiras, às 14 horas, horário de Brasília, com o nosso queridíssimo Victor Castanho, que está aí, que é ornitólogo, fotólogo não, né, gente? Ornitólogo, fotógrafo, e estudante de Biologia e Literatura da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A gente vai conversar sobre o meu livro na próxima terça-feira, dia 17 de agosto, a 1h da tarde. Anotem aí, ó, 1h da tarde, 13 horas, terça-feira, dia 17, As Metamorfoses Dialéticas da Paternidade, com Flávio Ricardo Vassoler, no livro
aqui, no livro aqui, o Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V e seu pai. Então, vamos ficar 2 horas conversando sobre a obra, vai ser um papo muito bacana, eu tenho certeza, porque o Victor é ótimo, ele esteve ontem no Vassoler Debate falando sobre literatura e biologia, eu aprendi muito com esse jovem, que é um verdadeiro prodígio, 22 anos, um rapaz que é um prodígio, deu uma aula de biologia, de várias tendências de ciências para nós, em diálogo com a literatura, foi sensacional. Quem pôde assistir, tá no canal, claro, e vocês podem ver. Tá bom, gente? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todas e a todos vocês, ó. O pessoal tá aí conversando, batendo um papo. Que legal que vocês bateram muito papo, conversaram. Olha, gente, muito obrigado a todas e a todos vocês que assistiram aqui a essa aula. Amanhã, às 14 horas, eu estarei, 14 horas, horário de Brasília, eu estarei no canal, na TV 247, para falar de o Evangelho segundo Jesus. Oh, meu Deus do céu, estou falando do Evangelho de Jesus Cristo, para falar sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, com o Victor Castanho e a Valéria Marque. No sábado, às 10 horas da manhã, aqui no meu canal do YouTube, vai ter uma resenha sobre o filme Tropa de Elite 1, do cineasta brasileiro José Padilha. No domingo, as viagens de Vassoler continuarão a singrar a cidade de Coimbra, na sua mais famosa universidade, a Universidade de Coimbra. Eu vou mostrar mais coisas para vocês da universidade. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Um grande abraço. Quase 18 mil pessoas no canal. Muito obrigado. Continuemos. Divulguem o canal. Vamos dando um like no vídeo. Vamos curtindo esse vídeo. Vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e toque aqui, se inscreva e toque a sinetinha para receber as notificações. Tchau, gente, valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima, tchau, gente, valeu, pessoal.